Cientistas finalmente revelam a verdade sobre o Titanic. Canal Fatos Incríveis. Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que levou ao seu derradeiro naufrágio 3 horas mais tarde. Por volta das 2h20 da manhã do dia 15 de abril, o maior navio da sua época tinha desaparecido completamente da superfície gélida do Oceano Atlântico. O naufrágio do Titanic levou consigo 1.500 vidas para seu túmulo aquático. Isso é mais do que 2% das pessoas que estavam a bordo. A causa desse desastre terrível que causou tantas mortes foi um iceberg, com o qual o navio se chocou. Ao menos é essa a história que nos contam. Mas as descobertas mais recentes feitas por cientistas desbancam essa história. Nesse vídeo vamos contar a você a verdade completa que ficou enterrada por mais de 100 anos. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de boca, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível. As pessoas podiam caminhar por quilômetros ao longo de suas incontáveis passagens e convéses. Até mesmo os oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para saberem se localizar dentro da enorme embarcação. O Titanic tinha 4 gigantes chaminés de fumaça. Cada uma delas pesava 60 toneladas e elas se estendiam por 25 metros acima do convés. Essa altura impressionante era necessário para evitar cobrir os passageiros com as 100 toneladas de fuligens que eram expelidas diariamente. Essas chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para deixá-las com um aspecto ainda mais imponente e surpreendente. Não menos impressionante foi o custo da embarcação. A sua construção custou 7 milhões e 500 mil dólares, que se atualizarmos os valores contando a inflação, é o que vale aproximadamente a 160 milhões de dólares, o que daria 535 milhões de reais. Surpreendentemente, o navio custou menos que a produção do famoso filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland & Wolff precisou de 3.000 homens para construir o navio. Mesmo com essa enorme força de trabalho, trabalhando 6 dias por semana a partir das 6 da manhã, eles ainda levaram 26 meses para completar essa tarefa monumental. Foi um trabalho difícil e perigoso. Imagine fazer algo à altura de um prédio de 20 andares sem cordas de segurança. Mas essas pessoas precisavam de dinheiro para ajudar suas famílias. Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana, o que não parecia muito, mas na época era um salário competitivo. Infelizmente, 8 pessoas morreram durante o processo de construção e 246 se lesionaram, então fica difícil imaginar que um mecanismo tão complexo, com tanto trabalho, esforço e dinheiro utilizados na sua construção, poderia naufragar por causa de um iceberg. Bom, novas descobertas nos dão razão para acreditar que a causa dessa catástrofe não tenha sido o gelo, mas sim o fogo. O jornalista Sinan Moloney vem estudando o destino do Titanic há mais de 30 anos. Foi ele que descobriu um ponto escuro com 9 metros de extensão no casco do navio. Ele notou isso após examinar uma foto tirada na partida do Titanic. O jornalista pegou um álbum de fotos que não havia sido publicados antes, que mostravam a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo precisava estar queimando por 3 semanas a temperaturas muito altas antes que alguém percebesse algo. Especialistas em metalurgia têm certeza que esse tipo de condição poderia facilmente enfraquecer o metal, reduzindo a sua força em até 75%. É por isso que o iceberg não teve nenhuma dificuldade em fazer um buraco na lateral do navio. Se não fosse o fogo, isso seria impossível. Mas o fato que o iceberg atingiu exatamente a região que estava com o metal comprometido é um dos elos na corrente trágica dos "e se" do Titanic. A administração do projeto sabiam sobre o fogo e o fato de que o navio não deveria ter zarpado para sua viagem fatal, mas isso significaria falência para os donos do navio. Acontece que na época os mineiros do país estavam em greve, então não tinha carvão suficiente para sustentar o Titanic, mas as passagens já tinham sido vendidas. E outros navios já haviam cancelado suas viagens.
pois todo mundo queria ser o primeiro a navegar na maior embarcação já feita pela humanidade. É por isso que os donos do Titanic compraram todo o carvão que eles conseguiram encontrar, até mesmo o carvão de outros navios. Cancelar a viagem parecia algo fora de questão. Então, para esconder a verdade, o navio foi virado de tal maneira que as marcas do fogo não ficassem de frente para as docas, e sim para o mar. Dessa forma, os passageiros não enxergariam o problema. Assim sendo, a viagem começou. O interior do Titanic era inspirado no Hotel Ritz de Londres. A grande escadaria servia 7 dos 10 convéses do navio. Ela era decorada com quadros, querubins de bronze e painéis de carvalho. As instalações para os passageiros da primeira classe incluíam uma piscina térmica, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As mulheres poderiam até mesmo contratar um estilista para ajudá-las a se vestir para o jantar. Eles tinham um jornal a bordo chamado Boletim Diário do Atlântico. Tinha até mesmo um local especial para os cães dos passageiros da primeira classe. Os animais eram alimentados, levados para caminhadas e poderiam até mesmo serem treinados durante a viagem. As refeições para a primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho. Elas eram uma grande ocasião e levavam cerca de 5 horas. O navio tinha 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos, e ainda assim não tinham binóculos. Por que esse fato é importante de ser mencionado? Porque binóculos poderiam ter salvado o Titanic. Aqui vai outra coincidência trágica na corrente de eventos infelizes. Não existia sistema sonar na época. Então, para detectar perigos à frente, algumas pessoas eram designadas para vigiar o caminho com binóculos. Mas os binóculos do Titanic tinham sido armazenados em um compartimento especial. A única pessoa com a chave desse armário era o segundo oficial David Blair, que foi substituído de última hora. Ele saiu com tanta pressa do navio que esqueceu de entregar a chave para o seu substituto. Este esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias mais tarde, quando o navio já estava em alto mar. Se a tripulação tivesse seus binóculos, teriam percebido o iceberg mais cedo, com tempo suficiente para evitar a colisão. Talvez também o acidente pudesse ter sido evitado caso o navio não estivesse ultrapassando o limite de velocidade. Eles estavam atrasados em relação ao seu planejamento e isso era inaceitável, já que poderia arruinar a reputação do Titanic. É por isso que o navio estava navegando a uma velocidade muito maior do que fora desenhado. Outra negligência criminosa em relação aos botes salva-vidas. Para conter todas as pessoas a bordo do Titanic, precisava de 60 botes salva-vidas. O desenhista-chefe Alexander Kaliser planejou equipar o navio com 48 botes, mas eventualmente o número foi reduzido ainda mais para 20. Isso foi apenas por motivos visuais, já que o convés iria parecer muito cheio de coisas com 48 botes. Esses 20 botes conseguiriam suportar apenas 1/3 das pessoas a bordo. Surpreendentemente, essa quantidade insuficiente de botes salva-vidas era tecnicamente legal. De acordo com as leis da época, o número de botes dependiam da tonelagem do navio e não do número de passageiros. Além disso, na época da construção do Titanic, simulação com botes salva-vidas era prática comum entre os atlânticos. Dessa forma, a tripulação poderia preparar os passageiros para um caso de uma emergência acontecer. Mas esse tipo de simulação nunca aconteceu no Titanic. O capitão Edward John Smith cancelou a simulação planejada para a manhã do dia que o Titanic afundou. Ninguém sabe o porquê dele ter tomado essa decisão, especialmente considerando o fato de que outros navios passavam sinais de cuidado sobre o gelo nas águas nas redondezas. Talvez seja por isso que a tripulação tenha levado mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, ao invés dos 10 minutos padrão. Algumas pessoas culpam o Capitão Smith por permitir que a primeira leva de botes zarpasse com apenas metade da sua lotação. O primeiro bote, com 65 lugares, tinha apenas 27 passageiros. Por que eles não estavam com lotação máxima?
No início, as pessoas relutaram em sair do navio e não perceberam que estavam correndo um grave perigo. Em 2012, pesquisadores descobriram que o Capitão Smith fracassou em seu primeiro exame de navegação. Eventualmente ele passou, mas quem sabe, talvez isso também tenha sido um papel no desastre. Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou diversos pedidos de ajuda. Contudo, um navio que estava próximo, o Californian, ignorou os sinalizadores de emergência lançados no céu. O capitão do Californian perdeu seu emprego depois que esse fato veio à tona, mas pesquisadores modernos conseguiram comprovar sua inocência, antes tarde do que nunca. Ninguém percebeu os sinais do Titanic devido a um fenômeno de refração da luz. Quando camadas de ar frio estão posicionadas abaixo das camadas de ar mais quente, ocorre uma inversão térmica. A inversão térmica, por sua vez, leva a uma anormalidade da refração da luz. Resumindo, esse fenômeno cria miragens, e essas miragens foram registradas por diversos navios na região. O historiador Tim Mayton está também convencido de que a refração da luz naquela noite pode ser a causa de que os observadores não viram o iceberg. Negligência criminosa. Uma corrente trágica e infeliz de coincidências, fogo ou gelo, ou o que quer que tenha sido, levou milhares de vidas e ainda perturba a mente de cientistas hoje em dia. Em qual teoria sobre essa catástrofe você acredita? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se nós abrimos seus olhos sobre mais esse fato curioso, já sabe, deixe seu joinha. Se esse vídeo tiver 15 mil curtidas, lhe contaremos sobre os mistérios das Fossas das Marianas. E você já sabe, se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e não esqueça de clicar no botão curtir para que possamos fazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima!